Lucas Tronche, conhecido por sua família e amigos como altamente inteligente e infinitamente curioso, era um líder quieto, compassivo e diligente. Sua paixão pelo escotismo e sobrevivencialismo e sua devoção em ajudar os outros foi interrompida por um desejo inexplicável e inescrupuloso de ser um herói. Lucas Tronche resolveu o desaparecimento nas últimas horas da tarde de 18 de março de 2015, deixando todos que o conheciam em sua cidade natal de Bagnols-sur-Cédigade, França, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou a todos em dúvida. Na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial, baseado em evidências observáveis e análise situacional, esta é uma análise do desaparecimento de Lucas Tronche e a misteriosa falta de pistas deixadas para trás. Lucas Tronche nasceu em 18 de abril de 1999, filho de Anna Plengert, uma professora de gramática, Eric e Nathalie Tronche, no departamento de Guarda do Sul da França. Lucas se juntou a 3 irmãos mais velhos, todos partes integrantes do unido clã Tronche, com um irmão mais novo nascido alguns anos depois. Para sustentar a família em rápido crescimento, Eric e Nathalie obtiveram empregos de engenharia na Comissão de Energias Alternativas e Energia Atômica da França. O trabalho complexo proporcionou uma renda estável para o casal Tronche e permitiu uma juventude confortável tanto para Lucas quanto para seus irmãos. Desde jovem, Lucas mostrou uma inclinação natural para o ar livre, o mundo natural e todos os seres vivos em geral. Ele adorava passar tempo ao ar livre, aprendendo o máximo que podia sobre o ambiente ao seu redor e a terra em geral. Quando era apenas um jovem, Lucas se tornou um escoteiro júnior como atividade extracurricular e começou uma jornada de escotismo de vários anos que duraria até a adolescência. No escotismo, Lucas aprendeu habilidades básicas de sobrevivência e sabedoria selvagem. Ele também adquiriu habilidades vitais para a vida, como a importância da caridade e do voluntariado, servidão civil e responsabilidade. Lucas era um escoteiro nato, nascido para guiar outros enquanto constantemente encontrava em si mesmo a capacidade de se orgulhar, nunca decepcionando seus pais, professores ou instrutores. Apesar de sua incansável ética de trabalho e devoção ao escotismo, Lucas era considerado um escoteiro completo e talentoso, equilibrando a educação com seus diversos interesses. Apesar de não ser o mais comunicativo, Lucas adorava competir em esportes com colegas, principalmente badminton. Junto com seus irmãos, Lucas também era um nadador ávido. Embora não fosse seu passatempo favorito, ele frequentou cursos de natação durante sua juventude e adolescência, aprimorando sua habilidade atlética. E para completar, a determinação de Lucas e sua incansável busca para ser grande trouxeram-lhe sucesso, não importa qual desafio lhe fosse dado, ganhando-lhe uma bem merecida confiança em tudo que ele realizou. Como Lucas passava a maior parte do tempo praticando esportes ou em aventuras com escoteiros, muitos imaginavam que ele seria um adolescente extremamente extrovertido e sociável. Mas na realidade, ele era o oposto disso. Amigos e familiares descreviam o garoto de 15 anos como introvertido, mantendo-se reservado enquanto explorava o mundo. Lucas não estava dando o ombro frio, no entanto. Confidentes próximos de Lucas disseram que ele estava intrinsecamente conectado a todas as formas de vida, incluindo outras pessoas. Ele tinha um profundo cuidado por seus irmãos, pais e amigos da escola. Ele sempre estava disposto a ajudar quem precisava, nunca se esquivando de sacrificar seu tempo para auxiliar alguém em treinamentos ou projetos especiais. A compaixão e a empatia natural de Lucas eram melhor exemplificadas através de sua conexão e paixão por animais, passando seus últimos anos pesquisando biologia e se preparando para a faculdade de veterinária após a formatura. Ele entrou em seu primeiro ano no sistema de ensino médio francês de 3 anos com o plano Tri Perfeito. Escotismo, natação e ciência forneceriam metas e desenvolvimento profissional ao longo de seus últimos anos de escolaridade e o lançariam em sua carreira dos sonhos como adulto. Tudo estava perfeitamente organizado. Até uma série de eventos misteriosos em uma tarde mudou para sempre a trajetória promissora da vida de Lucas. Vamos agora para uma linha do tempo dos eventos que levaram ao misterioso desaparecimento de Lucas.
Alguns meses em 2015, em algum momento em meados de fevereiro, Lucas Tronche encontra novos problemas para dormir. Ele se revira e vira à noite como observado por seu pai, Eric. À medida que o mês de fevereiro avança, a família Tronche deixa sua casa em Bagnols-sur-Cère para uma viagem de esqui nas montanhas. Apesar de ser uma das férias favoritas de Lucas, ele age particularmente melancólico enquanto acordado, novamente notado por seu pai, Eric, quando Lucas mal come algo por alguns dias seguidos. Porém, 2 dias depois do início da viagem, o apetite de Lucas volta e a família segue as férias normalmente. Avançando 1 mês depois, no sábado, 14 de março, Lucas passa o dia com membros da família estendida, incluindo um primo que raramente consegue ver, mas adora passar o tempo. Naquela noite até domingo 15 de março, Lucas se junta ao seu grupo de escoteiros para um acampamento de fim de semana. Quando retorna naquela noite de domingo, Lucas conta ao seu pai que se divertiu muito e estava geralmente encantado com a experiência, voltando a ser seu eu jovial e otimista aos olhos de Eric. A semana escolar seguinte começa, e na segunda e terça-feira, 16 e 17 de março, Lucas frequenta a escola como de costume sem qualquer problema. Na noite de 17 de março, Lucas participa de seu treinamento semanal de badminton no ginásio Coubertin. Naquela terça-feira, nem os atletas nem os instrutores de Lucas percebem algo em comum. Ele volta para casa de bom humor novamente e conta sobre sua empolgação para Eric antes de dormir. A manhã seguinte de quarta-feira, 18 de março de 2015, começa como qualquer outra. O clima está claro e agradável para a chegada da primavera. A família Tronche acorda ao nascer do sol e se envolve em sua rotina diária, se vestindo, tomando café da manhã e se preparando para a escola ou trabalho. Eric e Natalie reúnem seus 3 filhos que ainda moram em casa. Lucas, de 15 anos, Valentim, de 17 anos e Arthur, de 10 anos. Exatamente às 7h45, Natalie deixa Lucas na frente da escola em seu trajeto diário para o trabalho. Ele segue para a aula e durante toda aquela manhã faz suas atividades rotineiras, sem mostrar sinais ou indícios de angústia ou que algo está fora do comum. Seus colegas o encontram de bom humor e bastante feliz. Por volta das 12h20, Lucas volta para a casa dos estudos e está pronto para o trabalho. Ele se veste e almoça na cozinha. Ele é acompanhado por Annick, a babá do irmão mais novo dos Tronche, Arthur. Annick diz a Lucas que Arthur foi convidado para a festa de aniversário de um amigo naquela tarde, mas que Valentim não quer acompanhá-la até Columbia, o residencial onde a festa vai acontecer, e que fica a apenas alguns quilômetros de sua casa. Lucas concorda em acompanhá-la e Arthur na festa, e eles se preparam para sair. Minutos depois, Annick mostra a Lucas uma nota de 20 euros no balcão deixada por Natalie, para comprarem um presente ao amigo de Arthur. A caminho da festa, Lucas compra um presente no valor de 7 euros e guarda os 13 restantes no bolso. Das 13 horas às 14h45, Lucas vai à festa de aniversário com seu irmão, Arthur, sem demonstrar que algo está errado. Lucas volta para casa por volta das 15 horas. Alguns minutos após o retorno deles, Annick vai para casa sozinha, deixando Lucas com seu irmão, Valentim, que se ocupa jogando no computador da família. Cerca de 1 hora depois, às 16 horas, Lucas desce do seu quarto para um lanche. Ele então sai e se senta sozinho enquanto faz algo em seu telefone. Valentim observa Lucas pela janela, mas não consegue distinguir exatamente o que ele está fazendo. O provedor de telefone da família disse que seus dados móveis são acessados por volta desse horário, incluindo o popular serviço de mensagens de fotos da época chamado Snapchat. Contudo, não se sabe se é exatamente isso que Lucas consome durante seu lanche. 1 hora se passa, e por volta das 17h05, Lucas e seu irmão, Valentim, se preparam para a aula de natação da noite na piscina pública. Eles geralmente pegam um ônibus em uma parada de ônibus Eggard, do outro lado da ponte Schumann, perto de sua casa, chegando à parada de ônibus de patinete. Apesar dos esforços de Valentim para apressar os irmãos, visto que geralmente saem às 17 horas em ponto, Lucas está atrasado em suas preparações e eles estão atrasados. Valentim dá um último aviso a Lucas para se apressar. Lucas responde que vai trancar a casa e encontrá-lo na parada de ônibus em poucos minutos. Este é o último ponto confirmado de contato e avistamento de Lucas Tronche. Às 17h10, Valentim deixa Lucas para trás e as imagens de circuito fechado de televisão o capturam atravessando a ponte Schumann sozinho, sem seu irmão à vista. Presume-se que, praticamente ao mesmo tempo ou alguns momentos depois, Lucas deixa seu equipamento de natação para trás, pega uma mochila
com alguns itens dentro, e fecha a residência Tronche. Às 17h14, alguém, provavelmente o próprio Lucas, desliga seu celular. Algum momento entre 17h15 e 17h30, uma das vizinhas mais próximas dos Tronche, uma mulher chamada Madeleine, vê um jovem passando pela frente de sua casa, vestido com uma jaqueta bege cinza, indo na direção oposta à da piscina, com uma leve semelhança com Lucas. Às 17h30, Valentim, um jovem, entrega um anel a Lucas enquanto o ônibus está prestes a partir. O telefone vai direto para o correio de voz, mas Valentim vai para o treino de qualquer maneira, supondo que Lucas não quer ir naquele dia e está ficando para trás, possivelmente se sentindo mal. Passam-se mais 30 minutos e por volta das 18h, Natalie volta para a casa do trabalho com Arthur. Ela encontra as portas trancadas e o interior vazio. 2 horas se passam e às 20h, Natalie dirige até o ponto de ônibus Eggert para buscar Lucas e Valentim, mas chega apenas para encontrar Valentim. Ele conta à mãe que Lucas faltou ao treino de natação, supondo que perdeu o ônibus e preferiu ficar em casa. Natalie diz a Valentim que ela esteve em casa nas últimas 2 horas e não viu nenhum sinal de Lucas. Ela então contata os departamentos locais de acidentes e emergências para verificar se Lucas sofreu um acidente e foi admitido em um hospital próximo. Quando isso não dá resultados, ela entra em contato com vários amigos de Lucas, mas nenhum deles tem qualquer informação útil. Finalmente, Natalie denuncia à polícia, que logo inicia uma investigação de desaparecimento. Às 23h, Eric volta do trabalho e descobre que Lucas desapareceu. Ele se une às investigações quando uma caçada humana se inicia. Nada de notável aparece no radar da polícia até o dia seguinte, quando por volta das 12h15 p.m. de quinta-feira, 19 de março, uma vizinha de 35 anos, chamada Stephanie, o vê. Um jovem vestido de vermelho, correndo pelo seu quintal enquanto ela passa roupa. Ela conta à polícia que o homem estava correndo na direção dos vinhedos e acontece de estar a apenas cerca de 500 metros do local onde Madeleine o avistou na tarde anterior. Stephanie descreve o jovem como magro, com cabelos de cor clara, e menciona sua curiosidade com a ideia de um rapaz correndo sozinho. Um cão farejador de cadáveres é enviado para o local mais tarde, mas só consegue rastrear o cheiro do homem por cerca de 1 quilômetro ao norte. Por volta das 18h30 do dia 19 de março, Ratchet Gamery, um amigo próximo da família de Eric e Natalie Tronche, se junta aos voluntários enquanto eles vasculham as áreas ao redor de Bunny Hall. Durante a busca, Ratchet vê uma forma única no topo de um pico rochoso à frente, à distância. Ele alerta o grupo e todos decidem que a forma é a silhueta de uma pessoa em pé no topo da formação. Ratchet tenta fotografar o avistamento ao anoitecer, mas a iluminação é baixa e a câmera está desligada. Está muito escuro para identificar a figura. Ao invés disso, Ratchet e os demais gritam por Lucas aproximando-se das rochas. No entanto, à medida que avançam, a figura se levanta e se afasta, desaparecendo no crepúsculo. Nos dias seguintes ao desaparecimento inicial, soldados franceses e um total de 1.500 voluntários de busca e resgate patrulham um raio de 4 quilômetros ao redor da residência Tronche e do rio Cés. Isso inclui inúmeros cães farejadores de cadáveres, mergulhadores profissionais e helicópteros equipados com capacidades de visão noturna e térmica. Esses esforços são seguidos por uma massiva campanha nas redes sociais, implorando para que o público ajude a procurar por Lucas, bem como uma ampla distribuição de cartazes de pessoa desaparecida. Detetives usam luminol, um dos primeiros métodos forenses para buscar vestígios de sangue ou ácido desoxirribonucleico deixados na casa dos Tronche durante as buscas por Lucas. Após mais alguns dias de investigação, o luminol revela leves vestígios de sangue perto da cama de Lucas, mas esses vestígios são levados para exame mais detalhado para garantir que sejam de fato sangue e não outros produtos de limpeza. Antes do fim do mês, às 10h30 da manhã de segunda-feira, 23 de março, um grupo de voluntários de busca e resgate afirma ter visto Lucas nas colinas, acima de Saint-Gervais, observando os trabalhadores do vinhedo antes de correr para a floresta, semelhante à observação feita por Ratchet Gamery no Pico Rochoso. No mesmo dia, os investigadores receberam a pista de avistamento mais peculiar. Por volta das 17h do dia 23 de março, um homem anônimo de 24 anos anda de motocicleta e vê um adolescente solitário caminhando pelos caminhos desertos ao redor de Bagnols-Cerces, segurando uma mochila, indo em direção a Espressen, um pequeno povoado. O homem anônimo, um usuário experiente de cannabis,
suspeitava que o adolescente sabia das plantas de maconha escondidas ao redor dos caminhos. O motociclista segue observando o garoto enquanto dirige, mas acaba virando quando o adolescente toma outro caminho, saindo de sua vista. Na quarta-feira, 25 de março, o mesmo motociclista anônimo entra em uma padaria e vê a foto de Lucas em um panfleto de pessoa desaparecida fixado no interior. Ele imediatamente associa o perfil de Lucas à identidade do adolescente solitário e alerta a polícia. A polícia interroga o homem, mas a dica não leva a grandes descobertas. Passam-se mais alguns dias, e no sábado, 28 de março, a polícia recebe um último avistamento depois que um adolescente e seu pai ligam para relatar que possivelmente avistaram Lucas durante uma parada à tarde. Em Le Pontet de Valcus, eles dizem que um menino que parecia ser Lucas estava acompanhado por uma mulher mais velha de cerca de 45 a 50 anos, mas a polícia investiga e afirma que a pista é um beco sem saída. Não demora muito até que a polícia decida que o desaparecimento de Lucas provavelmente é um caso de sequestro. Em 30 de março, o promotor de justiça abre uma investigação judicial oficial, envolvendo sequestro e ou confinamento ilegal. Essas teorias envolvendo jogo sujo são acordadas no mês seguinte, em abril de 2015, pelos pais de Lucas, Eric e Natalie, que contam aos repórteres que seu filho não mostrou sinais de fuga, doença mental ou pensamentos suicidas, e estão convencidos de que um sequestrador está envolvido. Isso lança uma campanha de várias aparições na televisão pelos pais, implorando ao público e aos telespectadores de todo o mundo para se juntarem a eles na busca por seu filho. 6 meses depois, em outubro de 2015, os detetives recebem o que acreditam ser uma grande pista no caso, quando a família Tronche começa a encontrar uma série de cartas endereçadas a eles de um remetente anônimo, que escreve para informá-los que Lucas está em boa saúde e que eles não deveriam se preocupar. As cartas continuam até o verão seguinte, quando em 12 de julho de 2016, o escritor é flagrado pelas câmeras de segurança no escritório de triagem, enviando outra carta. A polícia intervém para prender o remetente e descobre que ele é um mitomaníaco de 57 anos de Valence, com absolutamente nenhuma conexão com o caso. O homem ainda está encarcerado e condenado à prisão, por pelo menos 1 ano. A última grande pista descoberta pelos detetives ocorre em dezembro de 2016, 21 meses após o desaparecimento de Lucas. A Polícia Nacional da França revela um esboço composto de um homem que foi visto por testemunhas passando pela casa dos Tronche no dia em que ele desapareceu. O homem é descrito como tendo 1,68 m de altura, na casa dos 40 anos, careca, com tatuagens em cada antebraço. O esboço traz centenas de dicas, mas nada de útil nos próximos 9 meses. O esboço policial é refinado em setembro de 2017. Pouco mais de 1 ano depois, em meados de outubro de 2018, a polícia finalmente prende o suspeito retratado em seu esboço e o leva para interrogatório. Eles descobrem que o homem reside em Bagnols-sur-Cère, a mesma cidade onde Lucas morava e estava perto do ponto de ônibus em questão, no dia em que Lucas desapareceu. Mas, de outra forma, não tem laços discerníveis com o desaparecimento e o homem tatuado é liberado. Esta é a última atualização importante no caso até agora, apesar das suspeitas renovadas. Esforços de pesquisa, vigílias anuais realizadas no aniversário. É uma organização sem fins lucrativos, sendo dedicada a encontrar Lucas Tronche. Em um caso tão detalhado e extenso como o desaparecimento de Lucas Tronche, existem centenas de pontos que poderíamos inspecionar, analisar e dissecar. No entanto, há um incidente que continua chamando nossa atenção. Um incidente relacionado ao homem tatuado que acabamos de mencionar, visto por uma testemunha vizinha andando de bicicleta em frente à residência Tronche e depois preso 2 anos depois que seu esboço policial fez rodadas, através da consciência pública. Apesar da polícia ter apresentado o cenário geral envolvendo o homem tatuado, há detalhes nebulosos que precisam ser esclarecidos. Primeiramente, foi revelado após a prisão do homem tatuado que ele era residente de Bagnols e morava na área, tanto antes quanto durante o auge da investigação. Considerando isso, como a busca por Lucas Tronche pode ter demorado mais de 2 anos? Como levou mais de 2 anos para encontrar um homem com características tão marcantes, como baixa estatura, careca e tatuagens específicas nos antebraços? Parece muito tempo para não notar um personagem assim. Quando ele está andando à luz do dia por anos a fio, a apenas alguns metros de onde Lucas foi visto pela última vez. Dito isso,
pode-se argumentar que um homem que por acaso estava passando pelo bairro de Lucas poderia ser quase qualquer um, e poderia estar apenas de passagem pela área, o que significa que o homem visto naquela manhã não é o mesmo homem encontrado pelas autoridades 2 anos depois. Devemos supor que eles interrogaram seu homem tatuado em outubro de 2018 para garantir que ele estava em Banoles em 18 de março de 2015, mas se ele morava na área, é claro que a resposta seria sim. Há relatos de que o homem tatuado visto fora da casa dos Tronche também foi visto no ponto de ônibus Eggert antes de Lucas e Valentin irem para o treino de natação. Existem câmeras de circuito fechado de televisão ao redor desta área. Parece estranho que, com a tecnologia disponível, as autoridades não tenham conseguido prender o homem mais cedo. O estranho momento não é a única coisa errada na história do homem tatuado, no entanto. 1 ano após Lucas desaparecer, o site de notícias francês Objective Guard publicou uma reportagem de 4 partes sobre a investigação. Em suas pesquisas, eles descobriram que a dica do vizinho sobre o homem tatuado foi inicialmente considerada de pouca importância, apesar do fato de que um proprietário de uma gráfica teve um encontro muito estranho e perturbador com uma possível conexão alguns meses após o desaparecimento de Lucas. A guarda objetiva entrevistou o impressor que deu a seguinte declaração, parafraseada e traduzida do francês para o inglês. Em maio ou junho de 2015, um homem alto, magro, moreno e de cabelos curtos entrou na gráfica. Ele tinha tatuagens em ambos os braços e chegou de motocicleta, um detalhe que se destacou porque ele deixou seu capacete na porta de entrada. O homem estava suado e desleixado, não necessariamente limpo. Ele disse aos funcionários da gráfica que ele trabalhava como animador em uma casa de repouso e naquela noite haveria um sorteio de loteria. Assim, ele queria fazer cartazes A3 do pôster de pessoa desaparecida do Lucas, além de panfletos coloridos para distribuir no evento. A gráfica fez 30 e 50 de cada, respectivamente. No entanto, o que era estranho na situação é que, dentre as centenas de cartazes que eles fizeram para vários parentes e proprietários de empresas, o homem tatuado era o único que queria A3. Eram 3 cartazes e panfletos específicos. Quando a gráfica cobrou 35 euros do homem, ele afirmou que seu pai, um certo Monsieur Durand, que trabalhava na prefeitura de Bagnols, visitaria a gráfica no dia seguinte para pagar a taxa em seu lugar. Porém, no dia seguinte, ninguém apareceu para pagar. A gráfica ligou para a prefeitura de Bagnols e descobriu que eles não tinham nenhum funcionário com o nome de Sr. Durand, e ele provavelmente nunca existiu. O próprio homem tatuado nunca retornou. À primeira vista, essa troca parece peculiar, mas sem importância. Isso é, a menos que você considere que ele não é o único motociclista com tatuagens duplas no braço associadas ao caso. Isso levanta a mesma questão feita pelo editor do Guardião Objetivo. Por que esse homem estava imprimindo cartazes usando um formato tão único e por que para uma loteria em uma casa de repouso? Por que ele mentiu para a gráfica sobre seu pai? Foi porque ele simplesmente não podia pagar os 35 euros? Ou foi proposital para evitar qualquer rastreamento? Ele era o mesmo homem tatuado visto pelo vizinho ou o mesmo homem tatuado preso pela polícia em 2018? E se sim, os detetives o questionaram sobre este incidente. De acordo com as estatísticas do esboço policial e o depoimento do dono da gráfica, é possível que este homem tatuado fosse alto, enquanto o original foi descrito como baixo. E, finalmente, por que este misterioso motociclista se importava tanto com Lucas? O misterioso motociclista demonstra uma preocupação peculiar com Lucas. Seria ele um suspeito genuíno ou apenas um cidadão rebelde, porém bem intencionado? É impossível dizer, mas questionar essa figura estranha e sombria pode ser a chave para resolver o caso completamente. Agora, vamos retornar às teorias mais destacadas. No desaparecimento não resolvido de Lucas Tronche. Antes do escritório do promotor de justiça e das agências de aplicação da lei ao redor investigarem o desaparecimento de Lucas como um sequestro, muitos se perguntavam se Lucas tinha fugido de casa por vontade própria. Ele tinha idade, habilidades e conhecimentos suficientes para sobreviver sozinho na selva. De anos de escotismo. Um dos programas de televisão favoritos de Lucas era Homem X Selvagem, o reality show de sobrevivência sobreviver em vários climas com apenas os elementos à sua disposição. Pensar que um adolescente de 15 anos tentaria fazer o que uma equipe profissional de videomakers e apresentadores de TV fazem, só por serem jovens e ele gostar de assisti-los, é bastante improvável, e Lucas não era ingênuo. Mas se Lucas foi pelo menos um pouco inspirado por suas incríveis façanhas,
combinado com seu amor pela natureza e pelo escotismo, ele pode ter sentido o impulso de tentar por si mesmo. Lembre-se, no fim de semana antes de desaparecer, Lucas passou dias em um retiro com seus companheiros de tropa escoteira, o que pode ter sido o gatilho para uma tentativa de sobreviver sozinho ao ar livre. Dito isso, há alguns sinais claros de que Lucas não saiu de Baniol com a intenção de viver da terra. Apesar de algumas coisas estarem faltando, Lucas deixou a maior parte de seu equipamento de escoteiro, incluindo sua faca de campo. Segundo os pais Tronte, Lucas nunca foi em missão de escoteiro, acampamento ou qualquer lugar além da escola. Sem a sua faca. Lucas entendia que esta era a ferramenta mais valiosa, e deixá-la para trás seria um grave erro de julgamento e muito fora de seu caráter, especialmente se ele estivesse em uma missão para sobreviver na selva. Outros itens deixados para trás foram seu saco de dormir, outro equipamento vital, sua identidade e a maior parte de seu dinheiro, cerca de 120 euros. Não faltava comida na cozinha dos Tronte, e todas as suas posses foram encontradas basicamente como estavam. Não foi esclarecido exatamente o que Lucas levou em sua pequena mochila, mas o que sabemos é que não era suficiente para a sobrevivência ao ar livre a longo prazo. É possível que Lucas tenha saído sozinho em uma excursão de acampamento. Talvez ele quisesse testar seu conhecimento de escoteiro ao sair sem nada. O fato é que isso vai contra tudo que Lucas demonstrou em seus anos de educação e recreação. E embora seja um pensamento reconfortante acreditar que ele saiu por vontade própria, simplesmente não faz sentido. Então, se Lucas não planejou uma missão de sobrevivência, é possível que ele ainda tenha saído por conta própria para outros fins? Alguns acreditam que sim. Teóricos apontam para as ações peculiares de Lucas nas horas que antecederam seu desaparecimento, especificamente o tempo que ele passou fora, longe de seu irmão, ocupado com seu telefone no quintal. As pessoas se perguntam se Lucas pode ter estado em contato com alguém, marcando um encontro ou rendezvous com um estranho sem o conhecimento de sua família. Esta é a principal teoria de Ratchet Gamry, o amigo da família. Um amigo que mencionamos anteriormente. Ratchet acreditava que Lucas conheceu alguém, seja online ou pessoalmente, e marcou um encontro no dia 18 de março. O que quer que tenha acontecido nesse encontro levou ao desaparecimento de Lucas. Lucas pode ter desligado o telefone para evitar distrações ou qualquer tentativa de comunicação com ele durante o compromisso, já que ele estava fazendo isso em segredo. É possível que a pessoa com quem Lucas se encontrou tenha pedido para ele desligar o telefone, caso ela pretendesse sequestrá-lo. Mas se Lucas sempre teve a intenção de desligar o telefone de qualquer maneira, por que levar o telefone afinal? Lucas pode ter querido tê-lo consigo caso algo desse errado. Mas se as coisas deram errado, ele nunca teve a chance de ligá-lo de novo e usá-lo. Infelizmente, o telefone nunca foi recuperado. O destino dele está ligado ao do Lucas também. Existem alguns aspectos complicados nesta teoria do compromisso. Na verdade, é muito improvável que Lucas tenha conhecido alguém online, pois ele não gostava de redes sociais e havia deletado seu Facebook bem antes de sumir. As autoridades confiscaram seu laptop e tablet como provas. Após inúmeras análises de seu disco rígido e atividade na internet, os detetives concluíram que não havia pistas digitais ou relacionadas à web a serem obtidas. O mesmo vale para os registros telefônicos. Embora o dispositivo físico esteja desaparecido, as operadoras de telefone realizaram uma varredura de seus dados tanto antes quanto no dia em que ele desapareceu. Descobriram que Lucas acessou seus dados móveis horas antes das 17h10 de 18 de março de 2015. Mas o que ele acessou é desconhecido. Eles também determinaram que o telefone não foi ligado desde as 17h14 do mesmo dia, outra evidência sombria e desanimadora. Eric e Natalie mantiveram a esperança e informaram à polícia que Lucas ocasionalmente usava o aplicativo de mensagens com fotos Snapchat. Lucas pode ter usado o acesso que tinha para se conectar com alguém no 18. Os detetives solicitaram à Snapchat Incorporated, nos Estados Unidos da América, a retirada de mensagens de seu arquivo, pois o Snapchat exclui mensagens ao chegarem nos dispositivos pessoais, mas as armazena permanentemente em seus servidores. Demorou quase um ano para obter os resultados, mas no início de 2016, Natalie informou aos repórteres que os registros indicavam que Lucas não enviou ou recebeu uma mensagem no Snapchat em 18 de março, nem estava se comunicando com ninguém fora do comum através do aplicativo, encerrando a possibilidade de ele ter conhecido alguém online.
Obviamente, isso não descarta a ideia de que Lucas tenha conhecido alguém pessoalmente, como uma apresentação feita por um colega escoteiro ou companheiro de equipe. No entanto, diversos professores, líderes escoteiros, treinadores, familiares e amigos, além de seus pais, foram entrevistados e ninguém mencionou Lucas interagindo com estranhos ou mesmo considerando essa possibilidade. Certamente não é impossível, mas pelas práticas investigativas realizadas até agora, parece muito improvável. Dito isso, existe uma teoria intrigante que surge da ideia de que Lucas saiu de casa sob circunstâncias bizarras, e isso envolve a teoria das pedras desaparecidas. Lucas tinha fascinação por eventos geológicos e pela teoria das pedras desaparecidas. Uma de suas paixões era colecionar pedras e rochas preciosas em seu tempo livre. Natalie mencionou que, após seu desaparecimento, Lucas era conhecido por sair para coletar pedras e procurar rochas interessantes nas redondezas. Ela se lembrou que em dezembro de 2014, Lucas começou a chegar em casa com essas pedras pesadas e de aparência engraçada, quase com uma sensação magnética. Lucas disse aos seus pais que achava que havia encontrado pedaços de um meteorito. Isso o levou a construir um aparato feito de corda e ímãs poderosos que o ajudaram a encontrar e coletar as pedras, às vezes pegando seixos semelhantes de tamanho ainda menor. A coleção continuou crescendo e, antes que ele percebesse, Lucas havia descoberto quilos e mais quilos das chamadas pedras de meteorito. Se essas rochas realmente fossem pedaços de minerais extraterrestres, o lote poderia valer centenas, se não milhares de euros. Eric Tronte descobriu, em uma reviravolta decepcionante, que as pedras eram apenas pedaços quebrados de escória forjada medieval. Embora ainda sejam peças únicas de rocha, essas pedras na realidade valeriam apenas alguns euros. No entanto, Lucas pode não ter conhecimento disso, e deve ser mencionado que algumas das estranhas pedras estavam faltando no quarto de Lucas no dia em que ele desapareceu. Não só isso, mas pouco antes daquele dia fatídico, Lucas foi visto no mercado de Rua Baniol, em frente a uma pequena barraca operada por um homem que vendia pedras únicas. Se Lucas comprou ou não essas pedras ou outros materiais do misterioso comerciante é desconhecido, e as tentativas de localizá-lo foram infrutíferas, pois o comerciante desde então abandonou o mercado Baniol e presumivelmente deixou a área completamente. Mas isso indiscutivelmente parece um pouco suspeito. Antes que qualquer conspiração seja traçada, deve-se afirmar que as chances são altamente coincidentes, e isso pode ser tudo, apenas uma coincidência. Mas deixa muitas questões a serem respondidas. E se essa for a pessoa com quem Lucas marcou um encontro, como teorizado anteriormente? E se o comerciante estivesse aliciando Lucas com histórias sobre meteoritos, construindo confiança ao ponto de poder sequestrar Lucas sob o pretexto de levá-lo para encontrar mais dessas pedras valiosas? Isso também explicaria por que as pedras ainda estão desaparecidas do quarto de Lucas, porque Lucas estava em uma empreitada que ele percebeu como uma coleta de pedras com os autoproclamados especialistas, e foi aí que as coisas deram errado. É um cenário assustador imaginar acontecendo, mas ao menos deve ser considerado, pois não pode ser descartado até que o comerciante de pedras de Baniol seja encontrado e interrogado, e até esse momento, ele deve permanecer como suspeito. Outras teorias sugerem que o que aconteceu com Lucas foi acidental e não necessariamente resultado de um sequestro ou abdução planejada. E se Lucas realmente foi para a floresta sozinho para acampar e acabou sendo vítima de um acidente de caça? Eric Tronk, autor do romance, escreveu que Lucas sofreu um acidente de caça. Tronk considerou isso no início da investigação, e os investigadores da Guarda Objetiva seguiram essa teoria, entrevistando o presidente da organização de caça Baniol. O presidente informou a Tony que uma caçada de javalis de 2015 foi realmente estendida até 31 de março daquele ano, e houve disparos confirmados na floresta perto do bairro Sarduran, onde Lucas morava. No entanto, ele notou que um acidente de caça na área teria deixado um corpo, e que a organização de caça Baniol não teria conseguido encontrar Lucas. No entanto, ele também observou que qualquer acidente de caça na área teria deixado um corpo para trás, e que a organização de caça Baniol não teria sido capaz de encontrar Lucas, como aquelas florestas foram meticulosamente pesquisadas nas semanas que se seguiram. Ele também afirmou que os caçadores trabalham em pares, e nenhum dos membros do seu grupo relatou algo, ou deixou de retornar de sua excursão. Novamente, esse cenário não é impossível, mas simplesmente não há nenhuma evidência para apoiá-lo, a menos que esteja em andamento um grande encobrimento.
Outra teoria acidental sugere que quando Lucas saiu de casa, ele foi atropelado por um carro, e o motorista escondeu o corpo fora de vista, ou fugiu com o corpo. Esta teoria foi realmente mais aceita pelas autoridades e pela família de Lucas do que as que listamos até agora. Inicialmente, pode ser difícil conciliar com a ideia de que um ser humano poderia matar outro acidentalmente e depois escondê-lo ou nunca denunciá-lo, mas é um acontecimento mais comum do que gostaríamos de acreditar. O motorista pode não ter tido seguro ou entrou em pânico ao atingir um jovem garoto. Obviamente, este é um comportamento inaceitável e repreensível, mas está dentro do campo das possibilidades. Os detetives investigaram essa ideia ligando para mecânicos em Baniol e arredores, perguntando se haviam consertado veículos danificados nos 15 dias após 18 de março, o que poderia indicar atropelamento e fuga. A consulta levou anos para ser concluída e não gerou nenhuma pista útil, mas é possível que o motorista tenha escapado por entre os dedos, seja dirigindo para fora do condado ou nunca consertando o carro, se livrando dele junto com Lucas. Se Lucas deixou o carro, teria sido capaz de se livrar de si mesmo? Se não saiu por vontade própria e seu desaparecimento não foi acidental ou um acidente encoberto, o que mais explicaria um sumiço tão inexplicável? É geralmente aceito que Lucas não foi sequestrado de sua casa. Não havia sinais de entrada forçada, nenhum objeto de valor foi roubado e, como mencionamos anteriormente, Lucas levou alguns itens, incluindo seu telefone, e trancou a porta atrás dele. Para todos os efeitos, Lucas saiu de casa por conta própria. Mas o que aconteceu logo depois disso poderia ter se tornado maléfico. Se Lucas foi sequestrado durante sua caminhada, quem poderia ser o responsável por esse crime? Não há muitos sequestradores ou assassinos em série famosos ligados ao caso, mas um nome proeminente mencionado no início era Nodal Lelandis, um assassino em série condenado responsável por pelo menos 2 mortes e suspeito de ser o assassino em outras 2 investigações de homicídio. Nodal foi descartado do caso Tronche por causa de uma análise do sistema de posicionamento global do seu celular, que mostrou que ele estava a mais de 160 quilômetros de distância da área no dia 18 de março. Contudo, era visto como frequentador assíduo dos locais públicos próximos a Gard, com familiares morando perto de Baniol Sociais naquele período. Ele poderia ter deixado seu telefone para trás naquele dia para evitar ser rastreado? Parece improvável, e visto que os investigadores o descartaram completamente como suspeito, podemos dizer com um grau de certeza que não era Nodal. As autoridades suspeitaram que o indivíduo não era Nodal. Eles tinham nas mãos um sequestrador em série anônimo que ainda não havia sido capturado, quando em 1º de março de 2016, quase um ano após o desaparecimento de Lucas, um garoto de 16 anos chamado Antoine Zoya desapareceu da vila de Clarnsac, a meros 38,6 quilômetros de Baniol. Antoine também saiu de casa à tarde por volta das 13h30 e foi visto pela última vez comprando cigarros em uma tabacaria na cidade. Ele foi descrito como muito semelhante em comportamento a Lucas e também estava cursando ciências como aluno do 2º ano. No entanto, qualquer conexão entre os 2 garotos e o compartilhamento de um possível perpetrador foi descartada em outubro de 2018, quando o corpo decomposto de Antoine foi encontrado pendurado em uma árvore nas florestas abandonadas perto de Clarnsac. Após investigação minuciosa, descartou-se a possibilidade de crime. Se Lucas foi sequestrado ou morto, seu agressor não atacou novamente na área, pelo que sabemos. Seu caso sendo o único na área, um dos únicos de acordo com sua demografia e o período em que aconteceu. Mas há mais alguém dentro dos limites do caso até agora que poderia ser considerado suspeito, não frequentemente discutido ao pensar em teorias envolvendo Lucas Tronche. Lembra do homem na motocicleta que discutimos durante a linha do tempo dos eventos, que viu um adolescente caminhando em um caminho remoto? Seguiu-o e depois o denunciou à polícia 2 dias depois quando viu Lucas Tronche? O homem que foi visto como a pessoa desaparecida não era o homem que foi visto como a pessoa desaparecida, mas o homem que foi visto como a pessoa desaparecida. Pode haver mais sobre Lucas do que o que aparenta. A Guarda Objetiva relatou em suas reportagens investigativas de 4 partes em 2016 que quando esse homem relatou ter visto o adolescente em 23 de março, ele deu detalhes sobre Lucas à polícia que nem mesmo o cartaz de pessoa desaparecida fornecia, descrevendo-o de uma maneira que ninguém mais poderia apenas vendo uma foto ou panfleto. A polícia inicialmente ficou impressionada com isso, mas após interrogar o homem, eles não pareceram impressionados com o que ele viu.
Porém, nossas suspeitas ultrapassam simples declarações peculiares. O perfil do homem no Facebook, de acordo com a Objective Guard, incluía inúmeras postagens que levantavam a sobrancelha, incluindo fotos do homem no ato de usar drogas e postagens públicas sobre como ele desejava ser um assassino contratado. Quando a Objective Guard tentou entrar em contato com ele na tentativa de encontrá-lo e entrevistá-lo para a história, o homem recusou, apesar da promessa de anonimato. Ele era o único com o direito de ajudá-lo. Ter avistado Lucas, que recusou a fazê-lo, apesar do fato de que, se seu depoimento for verdadeiro, ele é o último a ver Lucas vivo. Agora, certamente nada disso é motivo para a prisão, ou mesmo suficiente para chegar à conclusão de que o homem poderia ser um assassino. Esses pontos do caso são, no máximo, circunstanciais. Claro, existem muitos incidentes ao longo da história do assassino, em uma investigação de homicídio retornando ao local do crime, ou envolvendo-se com a polícia ou a mídia, para algum propósito doentio e autossatisfatório. No entanto, é uma raridade. Se o homem na motocicleta fosse culpado de alguma forma, dizer voluntariamente à polícia que ele viu Lucas seria um movimento catastroficamente arriscado. Dito isso, as circunstâncias são inegavelmente suspeitas. Seu depoimento também suscita dúvidas. Se era Lucas nos caminhos abandonados em 23 de março, o que ele estava fazendo lá por 5 dias? Como ele sobreviveu a 5 noites sem abrigo, comida ou equipamento? Centenas e centenas de pessoas estavam procurando por ele, olhando atrás de cada árvore, debaixo de cada pedra na área ao redor de Baniol. No entanto, ele foi visto caminhando em plena luz do dia a meros 10 quilômetros de sua casa. Como ele conseguiu evitar a detecção por câmeras térmicas e patrulhas de helicóptero, e cães farejadores treinados e soldados da guarda francesa? Simplesmente não mente. Talvez o homem na motocicleta tenha visto um adolescente e atribuído sua identidade ao Lucas, após juntar as peças incorretamente ao ver o panfleto do Lucas. Ou talvez seu depoimento realmente seja a verdade. Talvez ele realmente tenha seguido Lucas para o deserto. Até que saibamos com certeza, isso deve pelo menos ser considerado, incluído entre as inúmeras outras teorias que circulam no aparentemente interminável arquivo de caso de Lucas Tronte. Antes de divulgarmos nossa hipótese sobre o desaparecimento não resolvido de Lucas Tronte, queremos deixar claro que nossas conclusões apresentadas em Detetive de Casos Arquivados são puramente especulação lógica baseada em evidências, circunstâncias e subtexto factual. Temos acesso apenas às mesmas informações apresentadas em cada episódio, e não tentamos prometer certeza ou uma garantia de especialista sobre as conclusões que alcançamos no final. Nós simplesmente observamos, pesquisamos e relatamos. No caso de Lucas Tronte, acreditamos que ele realmente pretendia sair de casa na noite de 18 de março de 2015, mas não como um teste de suas habilidades de sobrevivência ou uma viagem de acampamento caprichosa que deu errado. Ao contrário, ao analisar o comportamento de Lucas nas semanas que antecederam seu desaparecimento, os sinais apontam na direção de que Lucas estava lutando com algo, embora silenciosamente. Seus pais falaram longamente sobre como Lucas era um adolescente feliz, com muita positividade e esperança, com um futuro brilhante. Ele estava animado com isso, e nós não queremos desacreditar essas crenças ou minar as duas pessoas que conheciam Lucas melhor. No entanto, vale mencionar que, com muita frequência, os adolescentes lutam contra o sofrimento emocional ou doença mental sem sequer mostrar um sintoma. Infelizmente, isso é um subproduto do mundo em que vivemos, no qual os jovens, talvez especialmente os meninos, são instruídos a esconder seus verdadeiros sentimentos, a agir com firmeza e a nunca se mostrar vulneráveis. Embora não estejamos caracterizando Lucas ou sua criação, é preciso considerar a cultura atual que impõe expectativas injustas sobre adolescentes e jovens. Os comentários feitos sobre Lucas lutando para dormir e achando as coisas que ele considerava agradáveis e divertidas sem graça ou desinteressantes são preocupantes de se ouvir. Lucas pode ter lidado com depressão ou uma ansiedade não expressa, e apenas escondeu bem isso de seus amigos na escola, ou treinadores durante o treino. O ar livre e o escotismo podem ter sido seu consolo, e assim acampar proporcionava alívio do sofrimento emocional. Nathalie Tronte disse que ele gostava de caminhar e, combinado com seu amor por colecionar pedras, pode ter sido a fuga que procurava naquela fatídica noite. Mesmo com isso em mente, não há evidências suficientes para fazer uma conclusão afirmativa sobre o que aconteceu depois que ele saiu de sua casa.
O comportamento de Lucas não foi diagnosticado medicamente, e afirmar com certeza que ele sofria de depressão seria baseado em leituras circunstanciais. Claro, é possível que ele tenha saído com a intenção de não retornar. Ele não fugiu para começar uma nova vida, mas talvez para acabar com a sua própria. Talvez por isso ele levou suas pedras preciosas consigo, pois elas o confortavam e alegravam. É uma teoria devastadora, mas que vale a pena considerar. Dito isto, é apenas uma teoria, e não há prova de que Lucas esteja morto, e a chance de ele estar aqui é pequena. O fato de ele ainda estar vivo permanece o mesmo. Também é possível que Lucas tenha sido sequestrado no dia em que desapareceu. Quem poderia ser é impossível dizer, pois a lista de suspeitos é infinita neste ponto. O comerciante de rochas Baniol estava envolvido? E o homem tatuado da gráfica? E o homem na motocicleta? Teoricamente, a última pessoa a ver Lucas vivo? Poderíamos passar a vida correndo em círculos, tentando bancar o detetive e criar listas de suspeitos a partir de casos já esclarecidos pela polícia. Em vez disso, devemos permanecer vigilantes na busca por novas pistas e continuar a espalhar a palavra, compartilhando a foto de Lucas, seja na França, ou na Europa, ou em qualquer lugar do mundo. No momento, todas as possibilidades devem continuar em aberto, pois o caminho para encontrar Lucas ainda não chegou a um beco sem saída. Enquanto caminhamos por esse caminho, buscando respostas para trazer justiça para a família Tronche, é importante honrar a memória de Lucas da maneira que ele merece. Lucas era um exemplo brilhante de uma vida promissora e preciosa. Ele dava cada passo com propósito e intenção, encontrando a beleza do mundo natural e equilibrando isso com a escola e amizades amorosas e relações familiares. Lucas sabia fazer os outros sorrirem, mesmo sem vontade de fazê-lo. Ele era um estudante brilhante a caminho de se tornar um veterinário brilhante. Sua conexão com os animais e a natureza revelava uma sensibilidade e paixão sincera, rara em alguém tão jovem. Lucas Tronche não deixou o mundo persuadi-lo a desistir de seus sonhos. Ao longo de sua vida, ele pegou o que mais importava para ele e fez tudo ao seu alcance para melhorá-lo. No fundo, era quem ele era. Uma pessoa que se esforçava incessantemente para tornar o mundo um lugar melhor. Pessoas, animais de estimação, plantas ou até mesmo uma pedra espalhada em uma pista abandonada, Lucas estava lá para encontrar o valor em tudo. Não lembraremos de Lucas como um caso de pessoa desaparecida, mas como um ser humano irradiando infinitamente esperança, amor e vida. Com o incrível dom de Lucas de encontrar beleza em tudo em mente, queríamos encerrar hoje dizendo que se você está lutando com algo na vida, seja emocional, mental ou físico, está tudo bem em procurar alguém e falar sobre os conflitos ou angústias que você possa sentir. Doença mental e bem-estar emocional são frequentemente muito estigmatizados, e é importante reconhecer que é humano lidar com essas lutas. Você não está sozinho e nunca estará sozinho. E nós, como coletivo, devemos apoiar uns aos outros se quisermos fazer uma mudança. A vida e a felicidade valem a pena lutar. Da mesma forma, se você conhece alguém que possa estar lutando em meio a um turbilhão, mesmo que sejam os menores sinais ou as pistas mais sutis, procure-os e pergunte como eles estão. Nunca se sabe quando alguém pode precisar de uma única pessoa para erguê-lo. Uma palavra gentil ou um amigo para ouvir pode fazer uma diferença incrível. Acima de tudo, lembre-se de que sua vida é válida. Não importa onde você esteja agora, você encontrará um caminho a seguir e será ainda mais forte por enfrentar a tempestade. Este é o Detetive de Casos Antigos. Obrigado por assistir a este Detetive de Casos Antigos. Se você gostaria de apoiar o programa, pode fazer isso se inscrevendo no nosso Patreon. Gostaria de agradecer muito especialmente aos nossos principais Patreons detetives, Carrie Heitman, Heather Evanuk, Caroline Simmons Croft, Katerina Faustov, Cherub Cherub, Daniel Halfstone, Jennifer Babcock e Nick M. Junto, é claro, com todos que nos apoiam no Patreon, vocês tornam possível o que fazemos. Muito obrigado a todos e vejo vocês na próxima vez.